Muito bem, pessoal, vamos lá para a nossa primeira aula da disciplina de Economia Industrial. Eu sou o professor Ricardo e seja você muito bem-vindo. Então, o que a gente vai ver nessa aula? Basicamente, qual é o objetivo da disciplina chamada Economia Industrial? E vou falar também um pouco das formas de organização de produção ao longo do tempo no mundo, até chegar aqui no Brasil, como que então a disciplina de Economia Industrial, ela quando se intensificaram os estudos dessa disciplina aqui no nosso país, ok? Então, sobre o objetivo da disciplina de Economia Industrial, a resposta é bem simples. Ela visa estudar o funcionamento real dos mercados, ou seja, precisamos entender como que os mercados funcionam. Tá? Então a gente vê que algumas mudanças, aliás, várias mudanças ocorreram nas formas de produção e também da organização industrial ao longo do século XIX. A gente vê aqui nessa primeira figura aqui uma indústria têxtil, uma indústria ainda que muito rudimentar, mas a gente vê alguns equipamentos grandes, a gente vê algumas pessoas trabalhando, ou seja, aquele trabalho que era executado por uma única pessoa, agora passa a ser executado por diversas pessoas. Ele se torna um trabalho mais rápido, a produção aumenta, mais produto sendo produzido num mesmo instante de tempo, ou num instante de tempo cada vez menor, e o que significa, o que a gente consegue ver com isso é uma certa redução no nível de custos da empresa. Vamos para a segunda figura, então. A gente vê aqui a máquina a vapor, a primeira máquina a vapor, certo? E essa máquina ela predominou no mundo, principalmente lá na região do Reino Unido, ali entre 1850 e 1900, quando surge então a indústria a vapor. Nós tínhamos essa máquina de ferro, então, que ela tinha como combustível a lenha, o carvão, e essa máquina então ela tinha um potencial muito grande de mover inclusive uma empresa, uma indústria por completo. Até recente, há 20, 30 anos atrás, aqui em minha cidade, Sinop, Mato Grosso, algumas empresas do setor madeireiro utilizavam-se de máquinas a vapor para geração de energia e até mesmo tocar algumas máquinas da serraria, né, para serrar madeiras. E aí depois a gente vê aqui, ali logo no início do século XX, 1900, por aí, a gente vê uma nova indústria surgindo, que é a indústria em série. Então, o que a gente vê até os dias de hoje? Por exemplo, aqui nós vemos nessa imagem aqui, carros da empresa Ford, né? Henry Ford, então, que iniciou os trabalhos com a linha de produção. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, o que a gente pode ver de coisa comum entre essas imagens? A gente consegue ver o elemento inovação, tá? Sempre a gente consegue ver uma inovação no sistema de produção, tá? Na forma com que a produção ela tem se estruturado, tem se organizado. E a inovação, gente, ela traz melhorias no processo produtivo. E essas melhorias no processo produtivo, elas tendem a reduzir os custos da empresa. E o elemento custo é um elemento chave. Nós vamos estudar muito sobre custos de produção nessa disciplina. Então surge aí a importância dessa disciplina para estudar elementos como preços, custos, inovação, como a gente acabou de falar, e isso vai gerar o que? Crescimento das empresas e competitividade. Depois a gente vai falar sobre concorrência, tá? Então assim surge o nome economia industrial. Então, um breve resumo. A gente teve a indústria têxtil, depois a máquina a vapor. Com a máquina a vapor, nós tivemos aí então a implementação de linhas de ferro, trem, né? E isso propiciou uma melhora significativa nos sistemas logísticos que se ampliaram, e aí o mundo começou a se tornar mais globalizado, saindo somente da região do Reino Unido e tomando aí boa parte da Europa. O comércio se intensificou e isso foi muito bom, isso trouxe crescimento econômico, tá? Mas e no Brasil? Como que ocorreram aí os estudos da economia industrial aqui no nosso país? Bom, a gente tem que entender que o Brasil passou por diversas fases de industrialização, tá? Mas o que importa entender aqui é a última delas, que chama de
quarta etapa de industrialização no país, que iniciou-se ali a partir dos anos 50, quando o então presidente Juscelino Kubitschek ele disse o seguinte: olha só, vamos industrializar o Brasil, vamos parar de importar e vamos nós mesmos produzir os nossos utensílios, os nossos equipamentos, os nossos carros, os nossos tratores, e com isso a gente vai fazer com que o nosso Brasil cresça em apenas 5 anos aquilo que ele levaria 50 anos para crescer caso o país ele não se industrializasse. Tá? Essa política teve o nome de política de substituição de importações. Qual foi a consequência disso? Foi que ali em final dos anos 80, início dos anos 90, a matriz industrial do Brasil ela se completou, muitas empresas vieram para cá, empresas multinacionais, houve aumento de concorrência, de competitividade entre as empresas. Bom, então já foi falado aqui a quarta etapa de industrialização no Brasil, tá? E finalizamos aqui esta aula.